Louvado seja, engrandecido seja, nome santo do Senhor. Eu gostaria aqui de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, ao quadro Momento de Reflexão, onde, pela graça e permissão de Deus, acabamos por meditar sobre um versículo, sobre alguns versículos e até mesmo sobre algum texto, algum capítulo da palavra de Deus para o nosso dia a dia. E isso sobre a total dependência do Senhor. E neste momento, aqui dentro do quadro, momento de reflexão, gostaria de estar junto com vocês, considerando esse tema, materialismo, um juízo em curso natural. Precisaria aqui só deixar, antes da oração e de lermos o versículo bíblico, que está em Lucas, capítulo 12, 15, e também o versículo 20, é que esse materialismo aqui que vamos estar tratando fala justamente em tudo que se refere especificamente a esta vida. Tudo aquilo que nos proporciona prazer, satisfação a parte de Deus, sem qualquer consideração ou sem colocar Deus com respeito a esta busca, a esta vida, a estes bens, posições ou satisfação que venhamos ter. É nesse sentido geral que coloca aqui a relação dessa realidade, materialismo. E quando está dentro dessa esfera ainda, tanto na questão de uma prosperidade, com respeito a bens materiais, tanto no que diz respeito a um posicionamento social, político, enfim, ou como uma satisfação, da carne, da natureza nossa, com respeito ao lazer e tantos outros meios para nos satisfazermos nessa questão, é que está tudo isso aqui dentro desse materialismo. E assim, quando assim se acontece, a parte de Deus sobre um desprezo da existência, da soberania e da compreensão de que tudo vem de Deus, que a origem, iniciando até mesmo pelo ar que respira a minha vida, ela vem de Deus. Quando isso está dentro dessa esfera, isso se torna um juízo em curso natural. Por que um juízo em curso natural? Porque o fim de uma vida literalmente e unicamente materialista faz com que nós venhamos deixar essa vida sob a esfera de uma condenação eterna. E para isso vamos estar aqui orando, antes de lermos o versículo e considerarmos alguns pontos dentro dessa esfera e neste momento de reflexão, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos e que a qualquer momento o Senhor deve buscar a cada um de nós, teu povo, Senhor, a tua igreja. E neste momento, Pai, queremos te pedir a tua bênção
durante esse período que aqui estivemos, refletindo sobre esta realidade que acaba por se tornar, Senhor, uma algema, como também, Senhor, um juízo em um curso natural, por nos esquecermos de Ti e fiarmos o nosso coração somente naquilo que não é pão. Senhor, faz isso. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar agora aqui lendo, tá bom? O versículo bíblico que se encontra para fundamentarmos essa reflexão e buscarmos estar aqui subordinado a ela. Se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Palavras esta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E disse ao povo, Senhor Jesus, acautelai-vos, olha só agora, e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste, agora guarde bem isso, na abundância das coisas que possui. E como disse, aqui esse possuir, eu quero aqui também estar relacionando, já que, segundo a introdução que fizemos, da conceituação desse tema no que diz respeito ao materialismo, tanto a bens, prosperidade, posicionamento dentro do critério social, também familiar e político, social, e como também da satisfação, da busca da satisfação. E essa aqui, quando o Senhor Jesus diz, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, essas coisas que possui, elas podem ter essa abrangência. A pessoa, ela pode ter em si, né, um reconhecimento público, um reconhecimento social, um reconhecimento político. E essa posição e esse reconhecimento o favorece com respeito aos bens desta vida. Continuando aqui, mais outro versículo, versículo 20, que eu preciso ler aqui na King James, mas vou ler aqui antes, onde diz: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, o Senhor Jesus, ele faz essa advertência e para consolidá-la ao coração dos seus ouvintes, ele traz uma parábola. E ele diz aqui, a partir do versículo 16: propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, olha só, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. Observe, né, a questão do eu, do meu. Edificarei. Continuando. Versículo 19 diz: e direi à minha alma: a alma tens em depósito muito bem para muitos anos. Descansa, olha só, come, bebe. Agora, olha o que se diz aqui: regala-te, que está relacionado à satisfação. Porém, no versículo 20, Jesus disse: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Eu vou ler a Bíblia King James, que traz aqui como
uma tradução onde Deus se diz que ele mesmo faria isso. Ele disse: contudo, Deus lhe afirmou, tolo, que aqui na nossa Bíblia que lemos, sensato. Esta mesma noite, olha só, arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Como já citamos esse versículo aqui, o próprio Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios, capítulo 15, que aqueles que esperam somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Os que esperam só aqui se esquecem de Deus. E quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos ver e observar que a questão do materialismo, de uma vida somente voltada com os olhos para este mundo, para esta contemporaneidade, para esse tempo presente, nós vamos ver, à luz da Bíblia, que foi justamente a questão do materialismo em que, por estar preso a ele, se seguiu um juízo em curso natural a sofrer o juízo de Deus, a sofrer a condenação de Deus. E quando eu digo sobre isso, reflito com você aqui, meu amado e querido ouvinte, amigo, irmão da palavra de Deus, nós nos lembramos do povo de Israel. Quando não todas, mas na sua maioria, das vezes em que Israel ele se desviou de Deus, quando a sua essência estava justamente na questão da idolatria, porém tinha um lado que impulsionou a se esquecer de Deus, muito mais do que a própria idolatria, que foi a questão da prosperidade material. A prosperidade do povo de Deus, quando em frente a uma obediência ao Senhor, ela é bíblica. Tratamos nesse canal sobre esse assunto. Deus, ele quer nos abençoar. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Então o mal não está no materialismo em si, mas o mal está em tornar o materialismo um Deus, em tornar o materialismo a única fonte da vida. Por isso que na imagem aqui do tema, eu trouxe, acabei encontrando aqui essa imagem, que reflete muito essa realidade. Porque o próprio Senhor Jesus disse: do que está cheio o coração é que fala a boca. E outra palavra de Salomão, quando em Provérbio ele diz: guardai o vosso coração, porque dele é que procede a saída da vida. E quando lemos o texto bíblico, aqui em Lucas 12, 15, foi justamente essa expressão que o Senhor aqui, Jesus usou. Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. E essa cobiça, ela procede de onde? Qual é a sua esfera? Qual é a sua esfera? Ela é o nosso coração. E aqui está um coração em meio a toda essa questão da madeira, que reflete essa ideia de materialismo. Então, o materialismo em si, ele não é pecado, mas é como tratamos e como mordomo do Senhor, administramos estas bênçãos, estes bens, a posição que o Senhor nos coloca dentro de uma empresa, o lazer em que buscamos, ou a esfera em que buscamos para
satisfação da nossa carne, da nossa vida. Quando isso está sobre uma esfera de descontrole, aí passa a ser acionado aí um juízo em curso natural. E por que eu digo isso? Porque isso aconteceu com Israel. Quando nós lemos aqui em Isaías, capítulo 1 desse momento, né? Que foi aqui as 10 tribos em que Isaías se dirige, Deus traz alguns ai sobre essa questão. Quando ele, aqui no versículo 8, ele começa a dizer assim, ó, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 8, ele diz assim, ó, ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo, olha só aqui, que habitem só no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, Isaías falando, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas sem moradores. E ele começa a falar aqui desse juízo e que Deus ia trazer, né, por conta dessa vida unicamente materialista. E quando eu disse que esse materialismo se reflete toda essa esfera da nossa vida, nós encontramos no versículo 8, o segundo ai, terceiro ai, o segundo ai, quando ele diz, ai dos que levantam cedo para correr atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Então, quando o materialismo ele perde o seu controle, Deus ele é excluído dentro dessa busca, dentro desse princípio de vida. Naturalmente, isso se tornará um juízo em curso, em que se nós não refletirmos, se não nos arrependemos, se não pararmos e nos voltarmos para Deus, a consequência única será a perdição eterna. Porque o sentido da vida não está no que nós temos, ou no que nós podemos e venhamos alcançar a ser ou ter, mas em Deus. A vida plena, ela está em Cristo. Ele mesmo disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então que nós, diante dessa reflexão, possamos fazer uma autoanálise e peçamos ao Senhor sabedoria para administrar os bens que porventura Ele venha colocar em nossas mãos. Para que nós não venhamos, a exemplo do texto bíblico, como base que lemos, em que diante da parábola vemos um homem totalmente entregue, preso às algemas do egocentrismo. Eu, meu, farei, terei, descansa minha alma, minha alma. Tudo girava em torno unicamente dele, justamente por quê? Porque ele estava preso ao materialismo. E observe a questão dessa realidade. Que quando estamos dentro dessa esfera, há um juízo em um curso natural, e cujas consequências vêm justamente daquele que é justo juiz. Onde Deus disse, insensato, tolo, hoje mesmo eu arrebatarei a tua alma. E o que tens entesourado, para quem será? Que o Senhor nos ajude, amados, na medida em que, porventura, aprovendo ao Senhor, colocar em nossas mãos bens materiais,
nos levar a sentar com os príncipes, ou nos proporcionar momentos de satisfação, do lazer, a oportunidade para isso, seja tudo isso dentro de um campo do equilíbrio e como os mordomos de Cristo. Porque fora desse âmbito, precisamos guardar e estar latente em nossos corações as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: acautelai-vos. A nossa porção, ela tem que ser o Senhor. E eu estava lendo aqui o versículo 17 de Salmos. Salmo 17, versículo 15. Observe o que o rei Davi diz. Ele diz aqui, ó: quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Olha agora o que ele diz: eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Quando nós olhamos o Salmo 73, é outra parte bíblica que nos traz a realidade desse tema e dessa verdade que estamos a refletir. É quando Asaf olhou para o mundo, para aqueles que estavam justamente sob essas algemas do materialista. E ele achou, pela visão racionalista dele, que eles não sofriam dores. Aqui, abri até aqui, ó, versículo 4. Porque ele não sofre dores, são e robusto é o seu corpo. E passou aqui, em oração, a questionar. E ele mesmo confessa que ele estava fazendo isso e agindo como um animal. Porém, quando ele entrou num santuário e Deus mostrou a realidade e as consequências daqueles que estão presos sob essas algemas do materialismo, Asaf, ele se desprendeu desse engano pelo qual ele estava atribuindo a sua visão de forma errada. E ele diz no versículo 23, ele diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Agora olha o que ele diz no versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Olha só. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26. A minha carne e meu coração desfalece. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza. E o meu quinhão, agora que ele diz, para sempre. Então, amados, somente em Deus é que nós encontraremos a plenitude, a verdadeira plenitude e satisfação, com respeito àquilo que o Senhor venha nos conceder, as bênçãos que o Senhor venha nos dar. Por certo, se Ele for o nosso galardão, se Ele for o nosso prazer, nossa satisfação, estiver somente nele, por certo, nós não deixaremos ser seduzidos por aquilo que faz parte da nossa vida e até mesmo está dentro do campo da nossa necessidade diária. Porém, que precisamos compreender é o perigo de debandarmos para essa questão, para este grau de desenfreamento no que diz respeito aos bens materiais e esperarmos e tê-lo somente esta vida como o maior tesouro. E aqui eu deixo as 3 razões em que o materialismo se torna um juízo em curso natural. Primeiro, é quando cujas consequências, quando na busca na busca inescrupulosa do bem material, como lemos aqui em Lucas capítulo 12, 16 a 20. Segundo, quando as consequências desse juízo e curso natural frente
ao materialismo é pela busca inescrupulosa por vantagens pessoais. E isso eu coloquei aqui que não há limites. Na política vemos Doeg, preocupado com a sua posição frente ao rei Saul, denunciou de forma astuta, maliciosa e mentirosa, relatando o encontro de Davi com o sacerdote, cujo custo disso para o sacerdote e todos quantos estavam com ele foi que morreram 885 sacerdotes. E Saul mandou dizimar totalmente a cidade de Nod. Tudo isso por conta de uma posição política, de uma posição melhor administrativa dentro do campo dessa esfera em que ele se encontrava com Saul. Ele cuidava do rebanho e da agricultura ali de Saul. Porém, para ele era pouco. Segundo, na família Abisalão, quando ainda de forma inescrupulosa ele usou desenfreadamente do uso do nome de Deus para ter êxito com respeito a um boicote e a usurpação do trono de Davi. Isso também, os próprios fariseus, para obter vantagens, faziam longas orações nas casas das viúvas, com pretexto de vantagens pessoais, materiais. E por último, materialismo, um juízo em curso natural, e isso se dá por conta da busca inescrupulosa e cega na satisfação unicamente nesta vida. E eu li aqui esse ponto das Escrituras que trata com forma veemente essa questão, quando em Isaías, capítulo 22, observe bem as palavras do israelita. Como estava esse coração? Versículo 13 e 14. Mas eis, dizendo o povo, mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. E se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos, a exemplo do rico, através do profeta Isaías, fala para o povo. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não se vos, olha só agora aqui, perdoará até que morrais, olha aí. Diz o Senhor, Deus do Exército. E aqui encerramos, amados. O povo de Israel não foi poucas vezes que o materialismo cego e a busca inescrupulosa por esta unicamente, por uma satisfação unicamente nesta vida, levou eles a pensar desta maneira. Olha, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. E Deus disse que esse tipo de pensamento, esse tipo de princípio de vida, ele se torna um juízo em curso natural. Porque ele diz aqui, ó, certamente esta maldade não vos perdoará. Era de cunho condenatório a atitude deles. Até só que morrais, curso. Iam ficar preso ali, iam morrer e ser condenado. Porque diz o Senhor dos Exércitos. Sem qualquer oportunidade, amados, de salvação. Por quê? Por conta de uma vida unicamente materialista. E diante deste alvo, diante desta essência e diante desta algema,
se busca de forma inescrupulosa, sob os veios do desenfreamento moral, do desenfreamento pessoal, com tudo por conta do materialismo, de uma vida à parte da consciência que somos mordomos de Deus, a parte de uma consciência de que a vida não consiste, como disse o Senhor Jesus, nos bens que possuímos, na posição social que viemos alcançar, ou na condição que temos quando dá satisfação nesta vida. E tudo isso sem contabilizar ao Senhor. Que o Senhor nos guarde deste grande mal. E que se você é alguém que tem sido abençoado pelo Senhor, você é alguém que tem uma vida estável, bem material, bem patrimonialmente falando, que você possa buscar a face do Senhor, para que você venha administrar com sabedoria e ela nunca e jamais venha a ser uma algema e uma esfera cujo curso seja de juízo, cujo juízo venha a ser de um curso natural frente a esta questão. Faltou um versículo, eu preciso ler, que encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Observe o que diz a palavra do Senhor. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos o ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis que sucederá o amanhã, que é a vossa vida. Sois de um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, seremos o que o Senhor quer que sejamos. Teremos o que o Senhor quiser que tenhamos. E faremos uso dele para a glória do seu nome. Pela exortação do apóstolo Paulo. Quer comamos, quer bebamos. Façamos tudo para a glória de Deus. Porque somente ele é a nossa vida. Porque somente ele é o que traz o real sentido para a nossa vida. Não só aqui, mas para todo sempre. Amém. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por este momento em que até aqui estivemos, Senhor, meditando sobre esse importante assunto, em que é tão relevante para nós, Pai, e que não chega a ser comum, mas tem uma grande possibilidade, ó Pai, de quando caímos de maneira, Senhor, desregulada, inescrupulosa, sem qualquer controle, ó Pai, para o materialismo, para uma vida em que desprezamos a Ti, Senhor. Uma vida em que esquecemos de Ti, Senhor. Passamos a sofrer um juízo de curso natural. Assim foi, Pai, com a igreja de Laodiceia, em que por conta da sua autossuficiência, após sofrer ali a perda por conta de um terremoto,
e por conta dos veios, Senhor, produtivos daquela localidade. Aquela igreja se envaideceu em si mesma, se considerando rica, porém já nela o Senhor não estava mais. O Senhor estava fora, à porta e batendo, e dizendo: estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Enquanto eles achavam rico, o Senhor, na verdade, ele era pobre, cego e nu, por conta da questão desenfreada, Pai, do materialismo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, pois o Senhor é a nossa vida. É pelo Senhor que vivemos e nos movemos. Em Ti, Senhor Jesus, está a nossa satisfação. Em Ti, Senhor Jesus, está o nosso bem maior. Em Ti, Senhor Jesus, é que queremos permanecer. Por isso te pedimos, guarda-nos e livra todos aqueles que porventura, Senhor, estejam já sobre essas algemas, que elas caiam por terra e que venham ter vida e vida com abundância. Pela fé na pessoa bendita do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.